Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Ronaldo Carniello. Antes de qualquer coisa, se você gostar do vídeo, deixa um joinha aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho. Lembrando que eu estou sempre deixando as ministrações da igreja aí para que você possa acompanhar. Eu quero falar sobre um personagem, mas antes eu quero ler um texto que está em Daniel capítulo 3, verso 16, onde Nabucodonosor ameaça Sadraque, Mesaque e Abednego de, se não adorar-se a sua imagem, eles seriam jogados numa fornalha de fogo. E a resposta deles foi o seguinte: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Ou seja, eles não se importaram com a pressão sofrida sobre a sua vida. E por que eu estou falando isso? Tem um personagem do futebol americano chamado Sam Conrad, acho que esse a pronúncia que deve ser. É um jogador de beisebol. E ele teve uma atitude muito interessante. Diante desse movimento Black Lives Matter, muitas pessoas têm prestado uma espécie de homenagem, se ajoelhado como uma forma de reverência e reconhecimento, enfim, das questões negras, e tem se ajoelhado. Inclusive alguns policiais têm feito isso também. E o que eu achei muito interessante, que mesmo diante de toda essa situação, você pode perceber aqui que os seus companheiros estão todos ajoelhados. E há uma outra foto em que todos eles aparecem, né? E ele permaneceu em pé, ele não se ajoelhou. Veja aqui, ele não se ajoelhou. E todo o time dele se ajoelhou para render homenagens a esse movimento. E foi na hora do hino nacional. E o que acontece? Quando questionado no final da partida, enfim, ele respondeu o seguinte: eu sou cristão, e como eu disse, simplesmente não posso aceitar algumas coisas que li sobre o Black Lives Matter. Como eles se inclinam para o marxismo e disseram algumas coisas negativas sobre a família tradicional. Eu simplesmente não consigo aceitar isso. E aí ele completa: não posso me ajoelhar diante de nada além de Deus. Eu fiquei assim, muito impactado, porque perceba, o beisebol é um dos esportes mais praticados e mais consumidos pelos americanos. E guardadas as devidas proporções, é como o futebol brasileiro, futebol de campo aqui no Brasil. E no time que ele joga, San Francisco Giants, deve ser assim que se pronuncia, eu sou ruim de inglês, tá? É como mais ou menos ele estivesse jogando num grande time aqui do Brasil. Então, obviamente, ele estava diante de uma grande mídia, muitos espectadores acompanhando aquele momento, e principalmente na hora do hino nacional, né? E ele não abriu mão do seu caráter, ele não abriu mão da sua fé, ele não abriu mão dos seus princípios, ele não se importou de ter uma atitude baseada nas suas convicções de fé e não se preocupou em se expor. Até porque Jesus disse assim: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai, né? Mas não era mais ou menos o caso, mas só que ele demonstrou publicamente a sua fé. E diante de um tempo em que a gente é tão preocupado com a imagem, muitas vezes para ser aceito pelo meio pelo qual nós vivemos, muitos de nós abrem mão dos seus princípios cristãos, abrem mão das suas convicções para ser aceito na sua família, para ser aceito no seu trabalho, para ser aceito no seu meio de convívio, de amizade, e tem atitudes que são totalmente antibíblicas, tem atitudes que são totalmente contra a palavra de Deus, para que justamente possa ser aceito, ou muitas vezes tem medo de represar em função de expor a sua fé. Esse homem para nós é um grande exemplo. É uma pessoa
na qual eu olhei para essa atitude e sem querer questionar o movimento em si, se está certo, se está errado, mas ele foi muito claro, ele se posicionou diante, e perceba, ele corre o risco, eu não sei se eventualmente ele teve represálias, mas diante da atitude dele e diante do politicamente correto, diante de tanta patrulha que há, quando você se contrapõe a certas coisas que principalmente os movimentos progressistas tentam impor sobre nós, ele não teve medo das consequências. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, e mesmo diante da morte, eles não abriram mão da sua fé. Então, um homem como esse é um homem de verdade, é um homem com H maiúsculo diante da palavra de Deus. É um exemplo que nós temos que seguir. Nós não podemos abrir mão da nossa fé, nós não podemos abrir mão das nossas convicções, nós não podemos abrir mão dos nossos princípios. E perceba, o que ele mostra é que o cristianismo, para nós que somos cristãos, para nós que cremos na palavra de Deus, ele está acima de qualquer ideologia, ele está acima de qualquer convicção humana. Entre o que você acha e o que eu penso, nós ficamos com a palavra. A palavra de Deus é a coisa mais importante. E a palavra de Deus nos ensina que somente ao nosso Deus nós devemos adorar e prestar culto. E quando nós nos ajoelhamos diante de algo ou de alguém, nós estamos reverenciando aquilo. E o único que é digno de reverência é o Senhor Jesus. Então esse homem, ele tem que ser para nós um exemplo de firmeza de caráter, firmeza de fé e firmeza de princípio dentro da palavra de Deus. Que você pegue o exemplo desse jogador chamado Sam Corrod, que realmente foi um homem com H maiúsculo. E é assim que Deus espera que nós sejamos. Você mulher, você homem, não abra mão da sua fé. Não abra mão de expressá-la, mesmo que isso te prejudique. Porque o que vale para nós não é esta vida, isso aqui é só uma passagem. Nós estamos aqui como peregrinos, porque o nosso lugar é o céu. Deus abençoe vocês.